Ó, a gente vai falar agora de um assunto muito importante. Em casos de engasgo, a atuação extremamente rápida em primeiros socorros é determinante para salvar vidas, né? Principalmente em crianças. Foi justamente isso que aconteceu na semana passada aqui no Piauí, quando agentes da Polícia Rodoviária Federal salvaram um bebê de apenas 2 meses de vida que acabou se engasgando durante uma viagem de carro com a família. Justamente para a gente aprender sobre essas técnicas que são tão importantes, a gente vai conversar a partir de agora com o inspetor da PRF, Romel Viana. Tudo bom? Seja bem-vindo, inspetor. Bom dia, é um prazer estar aqui com você. Bom dia. A gente, no começo do programa, falou alguns dados que são realmente preocupantes, que mostram que houve um aumento de 40% do número de casos de engasgo de 2020 a 2022 no Brasil. Foram 242 mortes no ano passado. Isso acende sinal de alerta, né? E aí eu queria que você começasse relatando esse caso, né? Que foi um caso recente que esse bebê foi salvo por conta dessas primeiras técnicas que, como a gente falou, são determinantes nesses primeiros segundos para salvar a vida, não é isso? É, exatamente. A gente observa que, pela reportagem que vocês fizeram, inclusive, né? Que a repórter Gorete Santos fez, Sim. Que o trajeto que foi decidido ali foi fundamental para salvar aquela criança, porque se eles tivessem ido por outro trajeto, talvez não desse tempo chegar até o posto da PRF. E a criança se engasgou com o leite que ela estava tomando? Como aconteceu? Isso. É, exatamente. Ela regurgita e há a coagulação do leite, né? Como ela tem a orofaringe muito curta, qualquer substânciazinha que coagula ali vai causar e ela já chegou com o engasgo total. Agora, inspetor Romo, qualquer pessoa com um mínimo de treinamento, ele está apto a salvar essa vida? A American Heart Association hoje, ela estipula que esse treinamento deva ser disseminado o máximo possível, inclusive para leigos, né? O treinamento para leigo não precisa carga horária, só que as técnicas são bem mais simples, né? Existe também a Lei Lucas, que foi aprovada em 2018, que é uma lei federal, que ela obriga que colégios, escolas públicas e privadas tenham um grupo de socorristas preparados. Essa lei foi criada por conta de uma criança que morreu, infelizmente, por engasgo, né? Em 2017, e ela já está em vigor, só que ela precisa de uma regulamentação municipal, dizendo a quantidade de profissionais que devam ser capacitados, o que tem que ter no kit de primeiros socorros, a carga horária e o assunto que vai ser ministrado. É mais comum com essas incidências, a gente está falando de casos de crianças, né? E idosos também, que vocês veem mais acontecer esse tipo de ocorrência? Sim, ela ocorre tanto em criança como adulto, né, idosos, gestante, cadeirante, ela é inerente, não escolhe, né? Agora, eu acredito que a primeira coisa, que geralmente numa situação dessa, você imagina se uma mãe, um pai, vê um filho ali engasgado, né, querendo respirar sem conseguir. Então, as pessoas tendem a entrar em pânico numa situação dessa. Então, a primeira coisa, acredito que seja manter a calma, né, para que possa aplicar essas técnicas de primeiro socorro, não é isso, inspetor? Exatamente. O que causa o pânico é exatamente você não saber o que fazer, né? Se você conhece a técnica, você vai agir e vai salvar. O que causa esse pânico é isso. Você vê a criança se arroxear, perder os movimentos e ali você não sabe mais, começa a entrar em desespero. Então, ainda mais o pai e a mãe, né? Verdade. Mas então, como o inspetor está explicando, se você estiver preparado, é manter a calma e pensar que a sua atitude vai salvar a vida ali daquela criança, do seu filho. Pois vamos mostrar, inspetor. Se eu trouxe aí, né, para algum material, você está aí com a boneca, para que a gente possa explicar. Nós já demonstramos, demonstramos para bebê, a gente pode fazer depois, né? Para bebê... Certo, pode ficar à vontade. A criança vai entrar em hipóxia cerebral por cianose, né? Vai ficar arroxeada. Então, você vai posicionar a criança aqui, ó, sempre os dedos em V, tá? Para apoiar a cervical. Certo. Apoiou a cervical, aqui você vai trocar agora, certo? Quando você trocar, você tem que colocar a perna fixa no chão. Para estar bem apoiado, Para estar apoiado, exatamente, para quando você fizer a tapotagem, sua mão não fazer isso. Seu braço não fazer isso. Então, você tem que apoiar aqui. Por que tem que estar inclinado? Para a gravidade ajudar a expelir o objeto. Qual é a função da técnica? Quando há obstrução de vias aéreas, isso tanto faz em adulto como criança, e fica um ar residual entre a obstrução e o pulmão. Certo. Então, toda essa técnica, a função dela é tentar fazer com que esse ar saia, e isso expila o objeto. Para isso, por que a técnica tem que ser aplicada corretamente? Porque no caso de crianças de leite materno é fácil, mas se for uma tampa de garrafa, um objeto, um brinquedo que tenha ranhuras, que possa
impedir ali, grudar na orofaringe da criança, tem que ser aplicada a técnica corretamente. Então, posicionado dessa forma aqui, você vai localizar as duas escápulas do bebê e dar 5 tapotagens, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Posiciona de novo a cervical, vira, se puder manter assim, melhor ainda, e vai localizar entre as duas linhas do mamilo, fazer 5 compressões com os 2 dedos. 1, 2, 3, 4, 5. Por que isso? Para evitar danos da parada cardíaca que possa ter acontecido por conta da falta de oxigênio no coração. Tá certo. E nesse momento que vira, inspetor, essa criança deve estar em que altura mais ou menos? A gente já pode deixar... Na altura do braço aqui. Na altura do braço ainda. Sempre inclinada, para ajudar, certo. Né? E sempre abrir vias aéreas. Nunca deixar a cabeça dela assim. Certo. Porque aqui já está abrindo Não deixar a cabeça pender. Via aérea. Fez isso, ó, posiciona de novo esses dedos aqui, tem que abrir via aérea. Exatamente para quando o objeto sair, poder sair pela boca. Ser um obstáculo a menos, certo? A pressão atingir apenas o objeto que está obstruindo lá na orofaringe. Então, posicionou aqui, ó. Abriu vias aéreas novamente, posiciona lá na coxa. Pode ser usada a cadeira? Pode. Mas essa é a posição melhor porque ela fica inclinada. Localizou as duas escápulas, dá as 5 tapotagens. Nesse momento, aciona o SAMU, porque é importante que se acione. Pode ser que não se consiga, mas a técnica é muito eficaz. Mas tem que ser acionado o SAMU, informando que é um caso de engasgo para vir rapidamente. 5. Quando desobstruir, ela vai chorar, certo? E automaticamente vai acabar a cianose dela, porque vai começar a circular o oxigênio. Tá certo. Tá vendo, gente? É questão de segundo para poder salvar a vida. No caso de adulto, né? Certo. Isso aí você falou do caso de um bebê, né? O senhor trouxe um outro boneco? No caso do adulto... Certo. Ele vai entrar... Existe o engasgo total e o parcial. Certo. O parcial, você vai estimular a tosse. Se ele tiver ainda com ruídos, é porque ele está com engasgo parcial. Você vai dizer para ele tossir. Mas se ele botar as mãos aqui no pescoço, que é o sinal universal de asfixia, e não emitir mais nenhum som, ele já está com engasgo total. Ele vai ficar pouco tempo em pé, porque vai faltar oxigênio no cérebro, ele vai deitar. Então você tem que se posicionar atrás, aí tem as técnicas. Heimlich, que você vai colocar o dedo mindinho no umbigo e no processo aqui no externo tifóide, aqui ó, dobrar a mão aqui e fazer um J, certo? Como se fosse um J. Qual é a função da técnica? Fazer com que o diafragma force esse ar residual que eu falei do bebê sair para expelir o objeto. Essa é a manobra de Heimlich. Para grávidas, você pode fazer isso na grávida? Não. É mais complicado. Aí você vai para massagem torácica. Torácica que é uma técnica canadense. Do mesma força você vai fazer no tórax. Isso serve para gestante e obesos. Obesos, certo? E cadeirantes. Essa técnica do tórax. A técnica canadense também preconiza que você dê 5 tapotagens nas costas. 5 tapotagens nas costas, ou faz a torácica ou faz a abdominal. Essa nas costas é bom também para gestantes e obesos, certo? E cadeirantes. Essa abdominal de Heimlich é para uma pessoa que tem uma complexão física normal. Tem um abdômen reto que você vai conseguir, certo? Depois que ela vai entrar em consciência, se você não conseguir, aí você vai posicioná-la, abrir as vias aéreas, ver se o objeto está lá. Se for um profissional treinado, você vai ofertar 2 respirações mecânicas por ambu ou por válvula máscara, mas aí precisa ter treinamento para isso. Sim. O leigo não precisa, basta abrir vias aéreas. Localizar os locais das compressões. Onde é esse local? 2 dedos acima do processo tifóide. Coloca a mão forte aqui, ó, calcanhar da mão, chamado, né? Localiza aqui, entrelaça os dedos. O braço tem que estar mais ou menos 90 graus com o corpo. Não pode fazer flexão assim, nem cair para o lado, nem para frente. Tem que ser reto. E aí você vai fazer 30 compressões torácicas, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 29, 30. Essas compressões são 30 porque depois da 30ª tem que dar 2 respirações. Se você não tem treinamento, você vai seguir direto. Certo. Tá certo, inspetor. Você falou que são medidas relativamente, né? Às vezes a gente está na situação de pânico, mas se você respirar
com calma. São medidas que a gente pode até considerar simples. E aí, às vezes, pode ter alguma sequela desses movimentos que são muito fortes, mas com certeza é menos do que uma possível, né, o que pode acontecer com o engasgo, que é ter o risco de morte, né, inspetor? O objetivo é salvar a vida, não é verdade. Então, então, na hora, você pode pegar a pessoa e exercitar aí esses movimentos que o senhor explicou. Se alguém quiser mais alguma orientação, quiser um treinamento melhor, pode acompanhar pela PRF. Tem alguma coisa lá no Instagram de vocês que orienta aí essas pessoas? Certo. São treinamentos que você consegue... Se você pegar um bom canal no YouTube, você consegue pegar bons treinamentos. Então, tem esse material à disposição. Sim. E a gente volta a ressaltar, né, inspetor, que são momentos cruciais no caso de engasgo, tanto nas crianças como em adultos. Esses momentos fazem toda a diferença para que a vida seja salva. E como o senhor explicou, mesmo depois da pessoa conseguir desengasgar, tem que ir para o médico ainda, né, inspetor? Isso. O cérebro, com 4 minutos sem oxigênio nenhum, já não há mais como reparar. Então, tem que ser rápido. Né, o procedimento tem que correr por socorro rápido e depois do socorro levar até o médico para avaliação. Tá bom, inspetor, a gente agradece aqui a sua participação. Obrigado. São dicas importantíssimas para você que está em casa. Como a gente tem acompanhado vários casos, eles são sempre eficazes, né? Essas técnicas de primeiro socorro, quase sempre se consegue realmente ter um resultado exitoso. Obrigada, inspetor, mais uma vez, tá certo, pela sua participação, pela sua disponibilidade. Tá aí, gente, algumas dicas, né, para você que, se por acaso se deparar com uma situação dessa, calma, você pode se preparar ainda mais. O inspetor aqui demonstrou rapidamente, mas como ele informou, existe um material à disposição aí já na internet para que você tenha de fato esse preparo que pode ajudar a salvar vidas, tá bom?